pensar um pouquinho sobre as nossas necessidades. E eu queria pedir aos irmãos que têm uma petição ao Senhor que levantasse a sua mão nesse momento. Quem tem um pedido para Deus levantar a sua mão? Todos nós, né? Todos nós temos as nossas necessidades, os nossos planos, sonhos. E aí, quando olhamos para a palavra do Senhor, entendemos pela palavra, pela passagem, entendemos que o Senhor ele nos fala que o que cabe a nós é pedir. E eu sei que você já tem pedido no decorrer de toda a sua vida, e eu queria te falar uma coisa nessa noite: continue a pedir. Entenda que a palavra do Senhor, quando ela orienta que nós não devemos fazer mãos e repetições, ele não está falando que nós não devemos pedir continuamente a Deus. A palavra do Senhor nos fala que nós não devemos repetir uma oração como se fosse um mantra, pegar uma palavra e ficar repetindo ela milhares de vezes. Não é isso. Não é isso que devemos fazer. Mas nós temos desejos, nós temos planos, nós temos pedidos para apresentar ao Senhor. Muitos de nós temos questões que pedimos ao Senhor há décadas já. A salvação de um ente querido, uma necessidade específica, um casamento, uma solução de um problema, a liberdade de um filho, de um vício, de um aperto, de um problema emocional, financeiro. Cada um de nós tem os nossos pontos a pedir e a conversar com o nosso Deus. Aquele pedido que nós apresentamos a Ele no momento em que estamos sozinhos em casa, aquele desejo no âmago do coração que a gente às vezes não tem coragem nem mais força para falar para as outras pessoas. E o que o Senhor fala a nós nessa noite, e falou àqueles irmãos, é que eles deveriam pedir e seria dado. Aqui Jesus não fala um momento específico que vai ser dado. E o Jesus também não fala que especificamente do jeito que eu quero vai ser concedido, mas Ele vai nos dar, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso, é um Deus que cuida de nós. Eu estava conversando com a minha família hoje, especificamente no momento em que eu tive essa notícia maravilhosa da bênção de poder pastorear os amados, que o Senhor tem me escolhido para essa obra, e a gente pensando um pouquinho no período anterior, nas vivências que tivemos, e toda a caminhada ministerial anterior e em toda a minha vida, pensando um pouquinho em conjunto com a minha família, e olhando para o que viveremos, vem um friozinho na barriga. A gente pensa um pouco, mas o que fazer e como fazer. E eu lembro do momento em que eu fui consagrado ao ministério pastoral, e lembro antes, quando eu tive o chamado do Senhor ao meu coração, e eu lembro que da mesma forma que o Senhor falou para mim naquela época, o Senhor fala hoje: o Senhor cuidará de mim e capacitará para fazer a obra dele. E aí, da mesma forma que ele falou para mim lá atrás, eu lembro de um professor de seminário que na época em que nós estávamos nos preparando para nos formar, ele disse algo que me toca e veio no meu coração até hoje. Ele disse assim: vocês estão sendo chamados ao ministério pastoral na época em que o mundo mais precisa e menos quer. E aí, ele falou algo para nós que continua me auxiliando. Ele falou: a tarefa não vai ser fácil. Caminhada com o Senhor não vai ser fácil. Mas é a melhor coisa que vocês escolheram para a vida de vocês. Porque o Senhor estará com vocês. E aí eu aplico isso não só à caminhada pastoral, mas eu aplico isso à vida com Deus. Quem disser aqui nessa noite que caminhada com Jesus é fácil, está mentindo. Mas é a melhor coisa que a gente fez. Nós estamos e vivemos de acordo com a vontade do Senhor e somos guiados pelo nosso Senhor. Esse Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Esse Deus que abençoa os seus servos. Esse Deus que cuida de nós mesmo sem merecermos. Eu vou repetir mais uma vez o que o Senhor Jesus diz no verso 7. Peçam e será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. E é interessante que o Senhor, ele inicia essa sentença, essa orientação com uma ação. Peça. Depois ele fala, busque. Depois ele fala, bate.
E é interessante que ele não fala, fiquem de braços cruzados, esperando a bênção chegar sobre a vida de vocês. Ele fala, vão, peçam, falem comigo, batam, busquem. E aqui a gente entende uma outra coisa muito importante sobre a caminhada de fé. O Senhor deseja que agimos. O Senhor nos orienta que nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos confiar, depender do nosso Deus, mas nós precisamos fazer a nossa parte como servos do Senhor. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos caminhar em direção à vontade dEle. Nós precisamos viver do jeito que Ele deseja de cada um de nós. As bênçãos nos perseguirão. Como louvor que louvamos uns domingos atrás, Deus é bom, a bondade de Deus. A sua bondade nos seguirá. Mas o que cabe a nós como servos do Senhor é buscar, é pedir e é bater. As três sentenças vão na mesma direção. Agir. Ir em direção ao que temos e apresentar ao Senhor os pedidos do nosso coração. Como eu já perguntei isso antes, eu sei que cada um dos irmãos tem um pedido, uma petição a Deus, e o que o Senhor nos orienta nessa noite é que nós devemos continuar apresentando os pedidos a Deus. Quando orei ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele fizesse a sua vontade, mas apresentando a Ele de forma clara que eu não queria ser o pastor dos irmãos. Às vezes a gente é hipócrita de dizer, eu não tenho querer, é só o querer de Deus. É claro que temos o nosso querer. É claro que o querer do Senhor é muito melhor do que o nosso. Mas nós não precisamos fingir e mentir para o nosso Deus. Ele conhece a gente. Deus sabia o desejo do meu coração. E aprove a Ele que eu fosse escolhido pelos irmãos também. Mas o que a gente precisa entender de forma clara é que nós precisamos sim apresentar as nossas petições a Deus. Desejo do nosso coração. Não digo que ele se cumprirá no momento em que você espera. Não digo que acontecerá no momento específico em que você acha. Mas acontecerá no momento certo. O nosso Deus é o Senhor do tempo. O nosso Deus é o Senhor das bênçãos. O nosso Deus é o Senhor sobre a nossa vida. E se nós depositamos a nossa vida, a nossa confiança, os nossos planos e sonhos, tanto individualmente quanto como igreja, nas mãos do Senhor, Ele atenderá. Ou se não atender, Ele vai tirar esse desejo do nosso coração e vai implantar em nosso coração um novo plano, um novo sonho, um novo objetivo. E Ele vai nos fazer entender o que Ele deseja de nós. E aí, por que eu disse que Jesus ele começa pregando para aquele povo e orientando aquele povo? Porque Ele precisava fazer com que aquele povo entendesse quem era o Deus deles. Não adianta eu achar que qualquer jeito, de qualquer forma, eu devo me relacionar com o meu Senhor. Eu gosto muito de filmes. Eu lembro de uma parte de um filme já antigo, da década de 2000. É estranho falar que década de 2000 é antigo, mas hoje em dia é antigo, já tem 20 e poucos anos, né? Para mim, filme antigo é década de 50, década de 30, mas hoje em dia, se você falar filme antigo, se falar de uns 10 anos atrás, agora eu estava falando, coisa de velho. E eu lembro de um filme que tem uma cena em que um rapaz ele vai numa igreja para orar, e aí ele clama ao Senhor da seguinte forma, ele pede assim, Senhor, eu quero que o Senhor mate fulano. Como eu disse antes, não é qualquer coisa que eu pedi a Deus, isso vai acontecer. Porque eu preciso pedir a Deus, eu preciso me encaminhar à presença do Senhor do jeito que Ele deseja, não do meu jeito. É claro que eu preciso apresentar-me a Ele do jeito que sou. Porque quem me molda, quem transforma, quem corrige, quem orienta é Ele. E Ele vai transformar a nossa vida, vai purificar o nosso ser, vai fazer com que cada vez mais melhoremos na caminhada de fé, na caminhada de santificação. Mas eu preciso entender que não adianta pedir de forma
desalinhada com o desejo e a direção do Senhor. Mesmo que eu não goste de alguém, o texto diz antes que eu devo amar os meus inimigos e não clamar que eles morram. A palavra de Deus nos diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Então, quando Jesus fala aqui, peçam e será dado, busquem e acharão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Jesus está falando, queridos, peçam bem, entendam quem eu sou, quem Deus é, e o que vocês devem ser. E se vocês vivem dessa forma, peçam. Apresentem o seu clamor, o seu pedido, a sua vida ao Senhor. Ele será dado. Eu queria que você olhasse mais uma vez para a pessoa que está do seu lado e falasse para ela assim: peça a Deus. Peça a Deus. E aí o texto fala algo lindo no verso 9. O que de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ele continua no verso 10, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ou se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E aqui a gente aprende um pouquinho mais do nosso Deus. O texto começa falando: quem de vocês que pediram seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Algum dos pais que está aqui faria isso? E aí abrange não só aos pais, aos tios, aos avós. Se algum necessitado, ou se alguma pessoa lhe pedir um pão, você dá uma pedra para ela. Infelizmente tem gente no mundo que faz isso, né? Mas nós que estamos crentes em Cristo Jesus, se vivemos de acordo com o amor do Senhor, o amor de Deus, se alguém nos pedir algo, nos pedir um pão, um alimento, nós daremos alimento. O texto ainda fala: ora, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra. E aí, se nós, que somos humanos, pecadores, falhos, cuidamos dos nossos, quanto mais o Senhor não cuidará de nós. O texto fala de forma maravilhosa: nós temos um Pai, o nosso Pai, que cuida de nós, que nos atende dos altos céus. Nós servimos a um Deus maravilhoso, meus irmãos, a um Deus cuidadoso, a um Deus que enxerga cada um de nós, a um Deus que guia, como eu disse, guia os nossos passos, a um Deus que nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua infinita glória e luz. Algo que não merecíamos, algo que foi comprado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O Senhor, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor, Ele ama a cada um de nós. Nós temos um Deus maravilhoso. Nós servimos a um Deus inigualável. E eu volto a fazer um comparativo ao Pai, e como eu disse antes, alguns de nós não tiveram a oportunidade de ter bons pais. E às vezes, por conta de não ter a oportunidade de terem bons pais, acabam tendo uma dificuldade de se relacionar com Deus como um Pai. E eu queria lhe dizer algo, querido: não é Deus que errou, foi seu Pai terreno que errou. E eu queria lhe dizer algo também, querido: se você não teve a oportunidade de ter um pai ou uma mãe presente, e você agora é pai, às vezes pode passar a sua mente ao seu coração: como que eu vou ser um bom pai, se eu não tenho um exemplo de pai? Você tem Deus, o melhor exemplo de pai. E mesmo se você teve um bom exemplo de pai, lembre, o seu Pai Celeste é melhor ainda. E aí, às vezes, olhamos para o nosso Deus e pensamos nesse Deus como um Deus distante. Às vezes, por conta das nossas lutas, por conta dos sofrimentos que enfrentamos,
não reconhecemos que esse Deus que nos ama está conosco, esteve conosco em todos os momentos. Há um tempo atrás eu estava vendo o testemunho de um pastor. Esse pastor estava falando sobre um momento difícil na vida dele. Ele estava fazendo uma pós-graduação nos Estados Unidos e, distante de sua família, distante dos seus, ele descobre que sua esposa estava grávida. E ele fica muito feliz por conta dessa gravidez e descobre ainda que a esposa estava grávida de gêmeos. Ele fica mais feliz ainda. E aí, no meio daquele momento de felicidade, passa-se alguns meses e sua esposa começa a sentir algumas dores estranhas. Depois de um tempo, eles vão fazer o exame e descobrem que os seus 2 filhos estavam mortos no útero de sua esposa. Eles têm que fazer todo aquele processo de coletagem, todas as ações. E aí eles, longe de sua família, longe dos seus, e passando por esse momento de dor tremendo. E aí ele, orando ao Senhor, e naquele momento de dor, de tristeza, o Senhor ele falou algo para ele, que depois ele compôs em uma música. Eu não vou lembrar a música toda, mas tem uma parte que me chama muita atenção, que ele diz assim: que o Senhor me faça lembrar, que o Senhor me faça entender, que mesmo nos momentos em que eu não senti a sua presença, nos momentos de dores mais profundas da minha alma, o Senhor sempre esteve comigo. Aquele pastor, ele fala no testemunho que no momento de dor mais profunda ele entendeu que o seu Deus não o abandonou. Mas naquele momento ele se sentiu abandonado. E aí há uma diferença muito grande entre o sentir e o saber. Às vezes nos sentimos sozinhos, nos sentimos machucados. E às vezes não estamos machucados. Passamos por diversas adversidades e isso machuca. E às vezes nem só a adversidade, às vezes a rotina de vida machuca a gente. E aí, no meio desse machucado, dessa dor, como eu disse antes, a gente às vezes acha que o nosso Senhor não cuidou de nós, não esteve conosco, mas Ele esteve. Porque Ele é um Pai para conosco, Ele cuida de nós, Ele não nos abandona em momento nenhum. Independente do sofrimento que você tenha passado, saiba, o seu Deus estava contigo e está contigo. Eu não conheço o histórico de vida de cada um dos irmãos, vou conhecer. Mas independente do que você tenha passado, não permita e peça ao Senhor que Ele age em seu coração para que essas coisas, os problemas que você passou, as dores que lhe atingiram, não atrapalhem em seu relacionamento com esse Deus amoroso. Que Ele retire de seu coração toda dor, toda a adversidade, toda a mágoa, toda a mácula que acabou acontecendo no decorrer de sua vida. E que você possa caminhar de hoje para frente, entendendo que esse Deus Todo-Poderoso que te ama, Ele deseja que você o busque. E Ele não só deseja que você o busque, Ele vai te ajudar a buscar. Eu lembro da época que eu comecei a andar de bicicleta. E aí eu tirei a rodinha e eu achava que já sabia andar, mas eu ainda não sabia frear. Eu moro até hoje nessa rua que eu morei na minha infância, e ela é um morrinho. E na época tinha umas pessoas que moravam e faziam umas ações que não são tão legais. Eles iam ao Paraguai comprar uns negócios e traziam e fazia essa distribuição na minha rua. E ficava um monte de coisa na rua. E aí eu estava descendo um morrinho de bicicleta e tinha um carro, uma caçamba de carro aberto. E aí, como disse os irmãos, eu não sabia frear. E aí eu tentei dar meu jeito, não consegui, eu fui parar dentro da caçamba do carro. E eu estava até conversando com a minha mãe sobre isso essa semana, eu não lembrava disso. A moça que estava cuidando, ela ainda falou assim: meu Deus, ele não sabe frear. Eu falei: não, ele não sabe frear. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Mas aquilo foi um aprendizado para mim.
Depois daquilo eu comecei a aprender a frear e aprendi. A questão é que às vezes precisamos passar por certas circunstâncias para a gente aprender. Isso não quer dizer que nosso Deus nos abandonou ou deixou a gente de mão. Minha mãe estava ali perto. Claro que foi muito rápido, deu tempo dela de segurar, mas ela estava perto. Ela me ajudou a levantar. Às vezes, cairemos. Às vezes nos machucaremos. Mas isso de forma alguma quer dizer que o nosso Deus nos abandonou. Ele quer nos ensinar com essas ações. É claro que o Senhor não deseja que nós incorremos em falha no decorrer de nossa vida. Assim como o pai não quer que o seu filho aprenda só com os seus erros. Não precisamos errar para aprender. Podemos aprender até com os erros dos outros, aprender com as histórias bíblicas. A palavra do Senhor nos apresenta os erros e os acertos dos seus heróis, justamente para que a gente não precise cometer os mesmos erros. Para que a gente saiba que esses homens que erraram e que acertaram, foram cuidados por Deus e aprenderam com os seus erros, assim como nós também podemos aprender. É claro que o Senhor não quer que erramos, mas a palavra de Deus diz que o nosso Pai transforma mal em bem. E até o erro que cometemos, ele pode ser transformado em bênção. Até os momentos de dificuldade, de ações que às vezes cometemos de forma contrária, o Senhor pode transformar e pode converter aquilo em bem. É claro que não é desejo do Senhor que erramos, mas o Senhor ele permite, como eu disse antes, para que possamos aprender, para que possamos crescer, para que possamos continuar em nossa caminhada. Por quê? Porque Ele é um Pai que nos ama. Mas é só isso, pastor? Ele só quer que nós sintamos o seu amor e o seu cuidado? Sim, também. Mas não só isso. O verso 12 diz algo maravilhoso. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, que esta é a lei e os profetas. O texto fala sobre o cuidado de Deus, fala sobre a nossa oração e o nosso relacionamento com o Senhor, mas o texto finaliza falando, olha só, você quer ser abençoado, não quer? A gente quer ser abençoado, amém, irmãos? Você quer ser bem tratado, não quer? Você quer ser respeitado, não quer? Você quer ver a sua família se desenvolver, crescer. Você quer ver seus entes queridos caminhando na presença do Senhor. Você quer ver a sua igreja crescer em relacionamento, viver a presença de Deus, também crescer em número. Nós queremos isso. Mas se nós queremos isso para nós, também devemos querer para o nosso próximo. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e a partir desse momento nós somos um só corpo. E aí pensar que esse corpo é composto por aqueles que são uma bênção, mas também por aqueles que não são tão bênçãos assim. É composto por aqueles que são maravilhosos, mas é também composto por aqueles que são comuns. É composto por aqueles que estão sempre alegres, mas também é composto por aqueles que do nada fecham o rosto. É composto por aqueles que nos fazem muito bem, mas também por aqueles que nos fazem mal. E aí é pensar que, ao olhar para esse corpo de Cristo, ao olhar para essa família que o Senhor nos deu, não só a Igreja Batista Calcedônia, mas toda a família que permeia a face da terra, ao olhar para eles, devemos olhar também a nós, e entender que às vezes a bênção que queremos receber do outro, nós não estamos concedendo ao outro. É entender que nós queremos ser bem cuidados pelo Senhor e queremos ser bem cuidados pelos outros, nós também devemos cuidar. É entender que se queremos receber compaixão pelos erros que cometemos, nós também devemos ser compassivos para com os erros dos outros. É entender que se nós temos um Deus que nos ama de forma maravilhosa, nós devemos compartilhar desse amor para com os outros.
E aí eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado mais uma vez, mas você não vai falar nada para ela não. Você vai dar um abraço apertado nela. Como é bom ser acarinhado por Deus. Como é bom ser cuidado pelo nosso Senhor. E às vezes, quantas vezes a gente pede um carinho, a gente está necessitando de um cuidado. E aí a gente encontra esse carinho na vida de outra pessoa que vem mandando uma mensagem, pergunta como que a gente está, dá um abraço na gente. Eu queria dizer mais uma vez para você que esse também é seu papel. Não é só receber, mas também é compartilhar esse carinho, esse cuidado, esse amor. É para isso que o Senhor nos chamou, para viver o seu amor, para compartilhar o seu amor. Como eu disse antes, nós temos nossas marcas. E às vezes essa marca que temos é uma marca que gera rancor, gera mágoa, gera ódio para com o outro. E o que o Senhor nos fala nessa noite é que nós devemos lançar isso no mar do esquecimento. O que o Senhor nos fala é que nós devemos viver o seu amor, compartilhar o seu amor, viver de acordo com a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digo, não quer dizer que nós seremos indisciplinados, que nós não sinalizaremos que ficamos magoados. Mas isso quer dizer que nós passaremos por cima disso e amaremos de acordo com a vontade do nosso Senhor. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele tem cuidado de nós. Porque Ele tem dirigido as nossas vidas. E aí eu volto ao primeiro versículo e digo, se nós vivemos de acordo com essa vontade, com essa direção, nós podemos sim clamar ao nosso Senhor, pedir, falar com Ele, e Ele vai nos conceder. Por quê? Porque os nossos planos e sonhos estão coadunando com os planos e sonhos do Senhor sobre a nossa vida. E se nós vivemos de acordo com a vontade do nosso Deus, tudo vai ficar bem. Tudo vai dar certo. Não sempre do jeito que a gente espera, mas do jeito que Ele quer. Que é o melhor para nós. Amém, meus irmãos? Eu queria pedir a você que se colocasse de pé nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos. Agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pela salvação. Agradecemos ao Senhor pelo seu amor incalculável e imensurável. Agradecemos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem dispensado a nós, pelos livramentos. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos ama como um Pai, o Senhor cuida de nós, o Senhor dirige a nossa vida. Lhe pedimos, Senhor, como igreja sua, que o Senhor continue derramando sobre nós o seu amor, que o Senhor continue derramando sobre nós o seu cuidado, que o Senhor continue nos fazendo lembrar o quanto precisamos do nosso Deus, o quanto precisamos de Ti, mas que nos faça lembrar também o quanto somos amados pelo nosso Senhor, o quanto somos bem-aventurados por termos um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, obrigado, Senhor, pela sua fidelidade. Senhor, o Senhor conhece a cada um de nós, o Senhor sabe dos erros que nós cometemos. Senhor, lhe pedimos que o Senhor seja misericordioso, que o Senhor seja tardio em se irar contra nós, que o Senhor seja perdoador. Mas lhe pedimos também, Senhor, que o Senhor nos dê um espírito de Caleb, que o Senhor nos faça olhar para os desafios da nossa vida, não achando que eles são maiores do que o Senhor, mas entendendo que se o Senhor nos chamou, o Senhor vai nos dar a bênção de
Senhor fez com o seu servo perante a terra prometida, em que muitos olharam e acharam que não teria como fazê-lo, que era impossível. Ele entendeu que não há impossível para o Senhor. Nos faça sermos servos fiéis a Ti. E nos faça nos alegrar com o Senhor. Que a nossa caminhada de fé não seja uma caminhada de dor somente, mas que seja uma caminhada de júbilo, de alegria, de certeza que o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, não temos nada o que temer. Continue guiando a nós para o centro da sua vontade. Nos faça compartilhar esse amor, essa vida que temos com o Senhor, com cada um dos nossos irmãos, com o nosso próximo, com os nossos vizinhos. Que possamos transbordar desse amor, nos alegrar com esse amor e querer esse amor para com os outros. Que possamos ser respeitosos e que possamos receber respeito. Que possamos ser amorosos e receber amor. Mas que possamos lembrar que primeiramente o Senhor nos amou primeiro. Continue cuidando de nós. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Com perdão dos nossos pecados e cientes de que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Há algum recado ou prosseguição? Não? Feche seus olhos mais uma vez. Eterno Deus, e pedimos que o Senhor nos conceda uma semana maravilhosa. Que o Senhor cuide de nós. Que o Senhor nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Que tenhamos um restante de noite tranquila, uma semana abençoada, uma semana de lutas, mas uma semana de vitórias em sua mão. Cuide de nós. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça redentora de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja que se reúne por toda a face da terra e que aguarda com muita alegria a volta de Cristo. E todos digam amém. Você pode dizer mais uma coisa comigo? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos juntos? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oração silenciosa, concluímos o nosso culto.